casa. My oldest son decided, when he was about 10 or 11, he decided he wanted to raise pigs. E meu filho mais velho, ele decidiu, quando ele tinha uns 10, 11 anos, que ele queria criar porcos. So we built a pig pen and we got a couple pigs. E nós construímos um lugar para os porcos ficarem, compramos alguns porcos. And before long, we had a dozen pigs. E depois, antes que víssemos acontecer, nós já tínhamos 12 porcos. One winter, the water supply near the pig's pen froze. E num inverno, a fonte de água para esses porcos, de repente, congelou. We had a neighbor about 100 yards away whose water was not frozen. A gente tinha um 100 vizinho, meters. que perto da gente, a uns 100 metros de distância, que a água dele não tinha congelado. And he said that my son could use his water. E ele disse que meu filho poderia usar da água dele. Well, he was a young boy. Ele era um menino bem jovem. He would go up with 2 buckets and fill them with water. Ele pegou 2 baldes e os encheu de água. And walking back, the buckets were barely off the ground. E quando ele estava caminhando de volta para casa, os baldes estavam quase não saíam do chão. And he would spill some of the water. E ele derramava um pouco dessa água. By the time he got back to the pigs, each bucket was only half full of water. E quando ele chegou finalmente com os 2 baldes de água para os porcos, estava metade já vazio. So one night he said to me, "This is not working, getting the water at the neighbor's house." Então uma noite ele chegou para mim e falou: "Não está funcionando essa questão de pegar a água do vizinho." I said, "Do you mean he's out of water?" Por quê? Ele está sem água também? "Oh no, he has water, but it took me over an hour to get the water from his house, to get enough water for the pigs." Não, ele tem água, mas demorou muito, quase 1 hora para eu ir lá pegar a água e trazer para os porcos. I said, "Well, you had an hour to spend, didn't you?" E eu disse: "Você não tinha 1 hora livre? So what's the problem? Então qual é o problema?" Now I had 2 conversations subsequently about this story. Então eu tive 2 conversas depois dessa que eu acabei de descrever. Years later, my neighbor said to me, "I watched your son struggling with that water, and I wanted to go out there and carry it for him." O meu vizinho disse que ele viu meu filho carregando esses 2 baldes. Ele disse que queria ter ido lá e ajudado o filho dele a carregar os baldes. But he said, "I didn't do it because I knew that you wanted him to struggle with it." Mas eu só não fiz porque eu sabia que você tinha o propósito de ensiná-lo a trabalhar. I had conversations with my son about it too. Eu também conversei com meu filho acerca disso. And as a young adult, he said, "Do you remember that winter when I had to carry the water from the neighbors?" E quando ele era um adulto jovem, ele me falou assim: "Você lembra quando eu tive que ir lá pegar água para os porcos?" He said, "That was one of the best experiences that I ever had, Essa foi uma das melhores experiências que eu já tive. because it taught me that I could overcome problems and I could get the job done even if it was hard." Porque aquilo me ensinou que eu poderia superar os problemas e que se eu trabalhasse duro eu conseguia terminar a minha tarefa. And many times as an adult, I've thought about that. E muitas vezes, como adulto, eu pensei naquele inverno. Good evening. I'm thankful for the opportunity to be with you tonight at Tree of Life, Estou grato de estar aqui no Espaço Vida, aqui agora à noite. and looking forward to the 2 hours we have together. Estou ansioso pelas 2 horas que teremos juntos. I'm teaching from this little book by Gardner Spring entitled Tips for Parents. Eu vou ensinar hoje à noite desse livro chamado... Just a second, sir. Yeah. So, Dicas para Pais, do Gardner Spring.
I first met Gardner Spring 50 years ago. Eu primeiro o conheci há 50 anos atrás. Now, not actually personally met him, Eu não o conheci pessoalmente, na verdade, because he was a 19th century pastor in New York City. porque ele era um pastor do século XIX na cidade de Nova York. But 50 years ago, I read his book on the distinguishing traits of Christian character. Mas há 50 anos atrás eu li o seu livro chamado Os Traços Distintos do Caráter Cristão. And I found a great deal of benefit in the book. E eu vi um grande benefício nesse livro. And so when I was shown this book, Hints for Parents, I was anxious to see it republished. E vendo todos esses benefícios, eu vi que valia a pena republicá-lo. So I made Gardner Spring my co-author, and we reissued the book. Então eu fiz do Gardner Spring o meu coautor e republicamos o livro juntos. And I imagined that I was reading the book with you in my study. Então imaginem que eu estou lendo o livro junto com vocês nesse And nosso every so estudo. often we would stop reading and I would make some gospel encouragements. E de vez em quando a gente para de ler o livro juntos e eu faço alguns encorajamentos com o Evangelho. If you look at a copy of the book, you'll find the italicized sections. Se quando vocês virem o livro, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que tem algumas seções em itálico. And those are the ones that are in my voice where I'm making commentary on what he has written. E essas partes são as que são a minha voz fazendo comentário do livro. We have two sessions together. The first session will be talking about important truths that your children need to understand. Nós temos duas sessões hoje e a primeira sessão vai ser verdades importantes para ensinar nossas crianças, o que elas precisam saber. The first is submission to authority. A primeira é submissão à autoridade. God has built authority into his world. Deus criou autoridade neste mundo. There's authority in the state. Tem autoridade no Estado. We're called to obey those who have rule over us. Nós somos chamados a obedecer àqueles que governam sobre nós. There's authority in the church. Existe autoridade na igreja. We have shepherds who watch over our souls. Nós temos pastores que cuidam da nossa alma. And we obey them so their work will be a joy and not a burden. E nós obedecemos a eles para que o trabalho deles não seja um fardo, mas sim uma alegria. There's authority in the workplace. Tem autoridade no nosso local de trabalho. We're to obey our bosses. We're to obey our bosses. Nós temos que obedecer aos nossos chefes. We're to do our work cheerfully as though we were working for Christ. Nós temos que trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para Cristo. There's authority in the home. Tem autoridade em casa. Men are called to be self-sacrificing leaders. Os homens são chamados a serem líderes autossacrificiais, like Christ who laid down his life for the church. como Cristo que derramou sua vida pela igreja. Wives are to live under the leadership of their husbands. As esposas são chamadas a viverem debaixo da autoridade de seus maridos. And children are to obey their parents. E crianças devem obedecer a seus pais. Helping children understand what it means to be under authority is one of the most important lessons of life. Ajudar as crianças a entender o que significa estar debaixo da autoridade é uma das lições mais importantes da vida. And the best interests of our children are served by learning to be under authority. E os melhores interesses que a sua criança deve ter é justamente obedecer à autoridade. Now it's important that we present authority in a positive way. Então, suponha que nós apresentamos a autoridade de uma forma positiva. So we want to help our children to see there's a God in heaven who's good. Então, nós queremos ajudar as nossas crianças a entenderem que existe um Deus no céu que é bom. He's put you in a family. Ele te colocou numa família. He's given you a mom and dad who love you Ele te deu uma mãe e um pai que te amam. and who have wisdom and maturity and life experience. E que tem maturidade, e que tem amor, e que tem experiência de vida. And it's a good thing for you to live under the authority of mom and dad. E é uma coisa muito boa de você viver sob a autoridade dos seus pais. You can trust God because God put you in our family. Você pode confiar em Deus, porque Deus que colocou eles na sua vida. And you can trust mom and dad. Você pode confiar no seu pai e na sua mãe. Mom and dad love you. Papai e mamãe amam vocês. And it is a
blessing for you to live under our authority. E é uma bênção você viver sob a autoridade deles. And Ephesians 6 promises these wonderful promises. E em Efésios 6, Deus promete duas promessas muito boas, muito grandes. It says it will go well with you and you will enjoy long life. Ele diz que a sua vida irá bem se você vai ter uma vida muito longa se você obedecer aos seus pais, honrar seus pais. And we insist on your obedience because we know that's what's good for you. Nós insistimos na obediência porque nós sabemos que isso é bom para você. So the obedience of our children is about honoring God. Então a obediência das nossas crianças é justamente sobre honrar a Deus. It's not just that we are people who must be obeyed, Não é acerca de nós sermos pessoas que devemos ser obedecidas, but God has given us authority. mas Deus nos deu autoridade. And and we want our children to realize that obedience to mom and dad is the pathway of blessing. E nós queremos que nossas crianças entendam que obediência é o caminho para a bênção. We had a nice illustration of this in our family. Nós temos uma ilustração muito interessante na nossa família. I have 3 adult children Eu tenho 3 crianças adultas and I have 9 grandchildren. e eu tenho 9 netos. And my wife and I went out to dinner one night with our youngest son and his wife and their 5 children. E eu e minha esposa fomos a um jantar com um desses filhos, sua esposa e 5 netos. After the meal was over, the plan was that we would take the infant and the 2-year-old home with us. Então, depois que a refeição tinha acabado, a gente concordou que a gente ia levar 2 desses netos para casa. And my son and his wife and the other children were going to go to a play. E as outras, o meu filho, a esposa dele e as outras crianças iriam brincar em algum outro lugar. So I'm putting his car seat in my car and getting this 2-year-old strapped into my car. Então ele pegou a cadeirinha de bebê, colocou no carro dele e estava ajudando a que ele ficasse seguro, com cinto de segurança. And he begins to realize the rest of the family is going someplace to have fun, and I'm going home with Grandma and Grandpa. E ele começou a entender que todas as outras pessoas iam para um lugar legal, iam brincar, e eu estou indo para casa com o vovô e a vovó. And he decided that was not a good deal. E ele decidiu que não era um bom negócio. So he started to cry. Então ele começou a chorar. I called my son over to the car. Então eu chamei o meu filho. I said, you need to talk to your son. He's not very happy about this arrangement. Você tem que falar com seu filho, ele não está muito feliz com esse contrato que a gente fez. So he said to his son, he said, son, you know you can trust God. Então meu filho disse ao meu neto: filho, você sabe que você pode confiar em Deus. And you can trust mommy and daddy. E você pode confiar no papai e na mamãe. Because mommy and daddy love you. Porque o papai e a mamãe amam você. And we know the best thing for you tonight is going to be to go home with grandma and grandpa. Então a gente sabe que a melhor coisa para você hoje à noite é ir para casa com o vovô e com a vovó. And on our way home, we're going to pick you up and take you home with us. We're all going to be together at the house tonight. Assim que terminarmos nossa atividade, vamos passar na casa do vovô e a vovó e te levaremos para casa. But daddy's going to pray for you. Mas o papai vai orar por você. I'm going to pray that you'll trust God and that you'll trust mommy and daddy. Eu vou orar para que você confie em Deus e confie no papai e na mamãe. Now this little 2-year-old, he got himself under control. Então esse menino de 2 anos, ele conseguiu se controlar. He stopped crying. Ele parou de chorar. We went home and had a very pleasant evening with him. A gente foi para casa e tivemos uma noite muito agradável com ele. Now here's what struck me as I'm watching this conversation at the back door of my car. E isso é o que me impactou enquanto eu estava vendo essa conversa que estava acontecendo entre meu filho e meu neto. This little boy is only 2 years old. Esse menino só tem 2 anos de idade. He's being reminded of truth that he has heard hundreds of times already, even though he's only 2. Ele está sendo lembrado de verdades que ele ouviu já centenas de vezes, mesmo que ele só tenha 2 anos de idade. You can trust God, you can trust mommy and daddy. Você pode confiar em Deus, você pode confiar no papai e na mamãe. We want to help our children to see the importance of submission to authority. A gente quer ajudar as nossas crianças a entenderem a importância da submissão às autoridades. The second thing is a sacred regard for truthfulness. O segundo tópico que a gente vai ver hoje é um respeito sagrado pela verdade. Many parents
wait for their children to start to tell lies, Muitos pais esperam seus filhos a começar a mentir, and then they try to teach them that they should not be lying. então eles tentam ensinar que eles não deveriam estar mentindo. I think we want to teach them the value of telling the truth from the earliest days. Mas eu penso que a gente deveria estar ensinando a eles o grande valor que tem em falar a verdade desde o início das vidas deles. Because encouraging truthfulness is much more important than discouraging lying. Porque encorajar a verdade é muito mais importante que desencorajar a mentira. We want to emphasize for our children the positive value of truth. A gente tem que enfatizar com nossas crianças o valor muito tão positivo de falar a verdade. We want to remind them of proverbs that talk about telling the truth. A gente quer lembrá-los que Provérbios nos incentiva a falar a verdade. In the Proverbs it says an honest answer is like a kiss on the lips. E em Provérbios 24:26 fala que uma resposta honesta é como um beijo nos lábios. Confidence and joy in relationship is the fruit of truthfulness. Confiança e alegria no relacionamento são frutos da verdade. And so we want to help our children see that truthfulness is the glue that holds relationships together. Então a gente quer ensinar as nossas crianças que verdade e que honestidade é a cola que mantém relacionamentos juntos, que mantém colados. In another proverb it says a man of integrity walks securely. Em outro Provérbios 10:9 diz que quem anda em integridade anda seguro. And we want to help our children see the benefits of integrity. E nós queremos ajudar nossas crianças a verem os benefícios da integridade. That honesty builds relationship and trust. Que honestidade constrói relacionamentos e confiança. And simple truthfulness is the foundation of every moral virtue. Verdade simples é o que faz nós termos um relacionamento moral. I remember when I was a child, my mother had a little vegetable garden at our house. Quando eu era criança, minha mãe tinha um jardim com muitas hortaliças. And I was just a little boy. I would go out into the garden. Eu era só um menino e eu estava caminhando no meio desse jardim. And I would eat the tops, the green tops off of the onions. E enquanto passava pelas cebolas, eu só comia a parte de cima delas, o topo das cebolas. And my mother would come to me and she would say, "Have you been eating the onions?" E ela vinha a mim e sempre perguntava: "Você tem comido as cebolas?" And I would say, "No, I haven't been eating the onions." E eu dizia: "Não, eu não comi não." I could never figure out how she knew that I was eating the onions. Eu nunca consegui descobrir como que ela sabia que eu estava comendo as cebolas. But we want our children to see that God is a God of truthfulness. Mas a gente quer que as nossas crianças vejam que Deus é um Deus de verdade. His word is truth. Sua palavra é a verdade. When he speaks, we can rely on everything he says. Quando ele fala, a gente pode confiar em tudo que ele diz. And truthfulness is one of the ways that we are imitators of God. E verdade é uma das formas que nós podemos imitar a Deus. And of course, falsehood and exaggeration harden the heart. E falsidade, exagero, decepção endurecem o coração. Dishonesty does not only hurt others, it hurts the person who is dishonest. Desonestidade não somente machuca os outros, mas também machuca e engana a criança. Because when the conscience is hardened, it opens the way for other sin. Porque quando a consciência está endurecida, isso abre a porta para outros pecados. The third thing we want to teach is industrious habits. A outra coisa que eu gostaria de falar hoje à noite é sobre hábitos de trabalho duro, hábitos de empreendedorismo. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do you desire to see habits of hard work built into your children? Você deseja que esses hábitos de trabalho duro sejam apresentados nas suas crianças? Surely every Christian parent wants to have children who are industrious and hardworking. Com certeza, todos os pais cristãos querem que seus filhos trabalhem duro. And children need to be taught the importance of hard work. E as crianças têm que ser ensinadas sobre a importância do trabalho duro. Because in most of the world,
children are not required to work hard in order for the family to survive. Porque na maior parte do mundo hoje em dia as crianças não têm mais esse requerimento de trabalharem para a sobrevivência da família. And so learning habits of hard work will not happen just as a result of the necessities of survival. Então, a necessidade de trabalho duro, a necessidade de aprender sobre trabalho duro não mais acontece por causa da necessidade de sobrevivência. And human beings are made for hard work. E os seres humanos foram feitos para o trabalho duro. We're made in the image of God. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Even before the fall, God gave mankind work to do. Mesmo antes da queda, Deus deu ao homem trabalho para fazer. Adam and Eve were to care for the creation. Adão e Eva, eles tinham que cuidar da criação. They were to study and understand the animals and plants that God had put in the garden. Eles tinham que estudar e entender todas as plantas e os animais que Deus tinha colocado no jardim. They were to make the garden a beautiful place. Eles tinham que fazer do jardim um lugar bonito. See, God is a worker. Então, como vocês podem ver, Deus é um trabalhador. And human beings made in God's image are made for work. E seres humanos feitos à imagem de Deus foram feitos para o trabalho. Adam and Eve did not work in the garden in order to survive. Adão e Eva não trabalharam no jardim porque eles precisavam aprender a sobreviver. God provided for their needs. Deus provia todas as necessidades deles. But they were workers by design. Mas eles foram criados, eles foram concebidos para o trabalho. Not by necessity. Não pela necessidade de trabalhar. Now, unfortunately, in the 21st century, children are allowed to be self-indulgent. Mas, infelizmente, no século XXI, as crianças são permitidas a fazer o que elas querem, a serem preguiçosas. Because for most of our children, hard work is not a necessity for the family to survive. Porque para a maioria das nossas famílias, as nossas crianças não têm essa necessidade de trabalhar para a sobrevivência dessa And família. so young people are so often just allowed to waste their time without any productive goals. Então, muitos jovens, eles são permitidos em passar muito tempo gastando seu tempo com coisas que não são produtivas. I don't know about the situation here in Brazil, Eu não sei exatamente da situação aqui no Brasil, but in America there are scores of young men in their 20s and even into their 30s who are living at home and playing video games all day. mas lá nos Estados Unidos existem muitos jovens nos seus 20 anos até os seus 30 que passam em casa o dia inteiro jogando videogame. So we want to teach our children the joys of hard work. Então a gente quer ensinar às nossas crianças o valor do trabalho duro. We want to help them to learn to say no to self-indulgence. E a gente tem que ensiná-los a falar não para essa vontade de fazer somente o que eles querem fazer. We want to encourage them, in the words of Ephesians 4, to make the most of every opportunity. A gente quer ensiná-los a entender as palavras de Efésios 4, que diz que para aproveitar toda oportunidade, a remir o tempo. How do we teach these things to our children? Como a gente ensina essas coisas para nossas crianças? I have 4 suggestions. Eu tenho 4 sugestões. Number 1, you talk to them about the big picture. Primeiro você fala sobre o padrão geral, sobre o quadro em geral. God is a worker. Deus é um trabalhador. We are made in His image. Nós somos feitos à sua imagem. And God has given us work to do. E Deus nos deu trabalho para fazer. Secondly, we want to help them to develop the mental and physical habits that will enable hard work. Em segundo lugar, nós queremos desenvolver hábitos mentais e físicos de trabalho duro neles. I'm thinking of mental habits like focus and paying attention to detail. Eu estou pensando em hábitos mentais, por exemplo, de atenção e prestar atenção em detalhes, As well as physical habits of strength and dexterity. assim como hábitos físicos de força e destreza. Thirdly, we want to work with our children. Em terceiro lugar, nós queremos trabalhar com nossas crianças. We want to help them to develop that personal discipline by working alongside them. A gente quer ajudá-los a aprender a ter disciplina trabalhando junto com eles And encouraging them to be effective workers. e os encorajar a serem trabalhadores eficientes. Fourthly, we want to give our children chores to do
at the home. Em quarto lugar, nós queremos dar trabalhos, afazeres em casa, para que eles ajudem com a vida da família. So that every member of the family is contributing to those conditions that make pleasant family living in the home. Para que, dessa forma, todos os membros da família trabalhem juntos para o bom convívio da família. There's plenty of work to do in every home. Tem sempre trabalho suficiente para todo mundo em And todas there's as no casas. reason why that work should be done by mother while children are playing video games. E a gente não deveria, os pais não deveriam fazer esses trabalhos enquanto suas crianças estão jogando videogame. So we want them to learn how to overcome adversity and how to be responsible in their tasks. Então a gente quer que essas crianças aprendam, queremos ajudá-las a superar adversidades para completar as tarefas do dia a And we dia. want to encourage them when they've done the job well. E nós queremos as encorajar quando o trabalho for bem feito. Now, I live in a very rural part of the United States. Eu moro numa parte bem rural dos Estados Unidos. And so we have quite a bit of land around our home. E a gente tem bastante terra em volta da nossa casa. My oldest son decided, when he was about 10 or 11, he decided he wanted to raise pigs. E meu filho mais velho, ele decidiu quando ele tinha uns 10, 11 anos que ele queria criar porcos. So we built a pig pen and we got a couple pigs. E nós construímos um lugar para os porcos ficarem, compramos alguns porcos. And before long we had a dozen pigs. E depois, antes que víssemos acontecer, nós já tínhamos 12 porcos. One winter, the water supply near the pig's pen froze. E num inverno, a fonte de água para esses porcos, de repente, congelou. We had a neighbor about 100 yards away whose water was not frozen, A gente tinha um about vizinho, 100 meters. que perto da gente, a uns 100 metros de distância, que a água dele não tinha congelado. And he said that my son could use his water. E ele disse que meu filho poderia usar da água dele. Well, he was a young boy. Ele era um menino bem And jovem. he would go up with 2 buckets and fill them with water. Ele pegou 2 baldes e os encheu de água. And walking back, the buckets were barely off the ground. E quando ele estava caminhando de volta para casa, os baldes quase não saíam do chão. And he would spill some of the water. E ele derramava um pouco dessa água. By the time he got back to the pigs, each bucket was only half full of water. E quando ele chegou finalmente com os 2 baldes de água para os porcos, estava metade já vazio. So one night he said to me, this is not working, getting the water at the neighbor's house. Então uma noite ele chegou para mim e falou: não está funcionando essa questão de pegar a água do vizinho. I said, do you mean he's out of water? Por quê? Ele está sem água também? Oh no, he has water, but it took me over an hour to get the water from his house, to get enough water for the pigs. Não, ele tem água, mas demorou muito, quase 1 hora para eu ir lá pegar água e trazer para os porcos. I said, well, you had an hour to spend, didn't you? E eu disse: você não tinha 1 hora livre? So what's the problem? Então qual é o problema? Now I had 2 conversations subsequently about this story. Então eu tive 2 conversas depois dessa que eu acabei de descrever. Years later, my neighbor said to me, I watched your son struggling with that water, and I wanted to go out there and carry it for him. O meu vizinho disse que ele viu meu filho carregando esses 2 baldes. Ele disse que queria ter ido lá e ajudado o filho dele a carregar os baldes. But he said, I didn't do it because I knew that you wanted him to struggle with it. Mas eu só não fiz porque eu sabia que você tinha um propósito de ensiná-lo a trabalhar. I had conversations with my son about it too. Eu também conversei com meu filho acerca disso. And as a young adult, he said, do you remember that winter when I had to carry the water from the neighbors? E quando ele era um adulto jovem, ele me falou assim: você lembra quando eu tive que ir lá pegar água para os porcos? He said that was one of the best experiences that I ever had. Essa foi uma das melhores experiências que eu já tive.
because it taught me that I could overcome problems and I could get the job done even if it was hard. Porque aquilo me ensinou que eu poderia superar os problemas e que se eu trabalhasse duro eu conseguia terminar a minha tarefa. And many times as an adult, I've thought about that. E muitas vezes, como adulto, eu pensei naquele inverno. If you look around you, you will see in our culture, in 21st century culture, there are many lazy, overindulged children. Se nós olharmos a nossa volta nesse século 21, a gente vai ver que tem muita gente preguiçosa que só querem fazer o que eles bem entendem. And they never have the satisfaction of knowing before God that they have been faithful with little. E eles não aprenderam a ter a satisfação de, diante de Deus, cumprir tarefas e fazer isso para a glória de Deus. Because it's those who are faithful with little that God entrusts with much. Porque aqueles que são fiéis num pouco, sobre muito Deus os colocará. The third is the quality of self-control or temperance. O terceiro assunto vai ser sobre domínio próprio ou temperança. It's the self-control is a child's ability to stop and think before acting. O domínio próprio, ele é uma habilidade que a criança pode parar, pensar antes de agir. Self-control will enable your children to make good decisions. Domínio próprio vai ajudar a sua criança a fazer boas decisões. Self-control is the ability to be goal-directed even in the face of distractions. Domínio próprio é a habilidade de estar com os olhos fixos no objetivo enquanto eles fazem uma tarefa. For example, choosing to do homework instead of playing a video game or texting a friend. Por exemplo, fazer o seu dever de casa em vez de jogar videogames ou mandar uma mensagem para um amigo. And many parents are concerned with self-esteem on the part of their children. Muitos pais estão preocupados mais com a autoestima das suas crianças. I don't know about Brazil, but in America, parents are always telling their kids how great they are. Eu não sei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos os pais estão sempre falando quanto as suas crianças são ótimas. And they get told that they're great before they even accomplish anything. E eles falam isso para as crianças antes de eles conseguirem cumprir qualquer coisa. But self-control is far more important for success than self-esteem. Mas domínio próprio é muito mais importante do que autoestima. And self-control in making good choices will help your children have an accurate sense of self-worth. E domínio próprio, fazer boas decisões, vai ajudar a sua criança a completar tarefas e isso as liderará a uma precisa noção de valor pessoal. One of the ways I taught this to our children was by reminding them you are not an animal. Uma das formas que eu fiz isso com as minhas crianças foi de mostrar a eles que eles não são animais, não são bestas brutas que nem encontramos na selva. Beasts just follow their appetites and their desires. Animais só seguem os seus apetites e os seus desejos. You're an intelligent creature. Você é uma criatura inteligente. You're made in the image of God. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. You're designed for self-control. Você foi concebido para domínio próprio. Just like the God in whose image you were made is a God of self-control. Assim como Deus na qual a sua imagem você foi criado tem muito domínio próprio. And so we want them to learn self-control in their appetites. Então a gente tem que ajudar essas crianças a aprenderem o domínio próprio, a dominar os seus apetites, os seus desejos. In their homework. No seu dever de casa, por exemplo. In their family relationships. Nos relacionamentos da família. In their friendships. Nas suas amizades. In their entertainment. E até com o entretenimento. In every aspect of life, self-control is necessary. Em todos os aspectos da vida, o domínio próprio é importante. And of course, the Bible speaks about self-control in so many places. E é claro, a Bíblia fala sobre domínio próprio em vários lugares. Especially in the book of Proverbs. Principalmente no livro de Provérbios. And there's a proverb that says, "Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth." Tem um provérbio que fala que o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Or in Proverbs 25 it says, if you find honey, eat just enough, too much of it, and it'll make you sick.
Em outro provérbio, Provérbios 25:16, fala: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Proverbs 29:11 says, "A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control." Em Provérbios 29:11 diz que o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. How do we teach self-control to our children? Como ensinamos domínio próprio às nossas crianças? And I have 5 things for you here. E eu tenho 5 lições para vocês aqui hoje.